Olá, meu nome é Álvaro, eu sou farmacêutico e se você chegou até aqui, muito provavelmente você tem o interesse em aprender alguma coisa sobre gasometria ou sobre o desequilíbrio ácido-base. E aqui nessa aula eu quero te ensinar um método que eu uso para interpretar a gasometria e definir facilmente o tipo de desequilíbrio ácido básico. E caso você tenha interesse, mais para frente nessa aula eu quero te apresentar o meu curso, o mapa da gasometria, caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos nesse tópico. Como eu sou farmacêutico, tanto essa aula aqui quanto o curso que eu quero te apresentar mais para frente são planejados e estruturados mais especificamente aí para os profissionais que atuam ou podem atuar no laboratório de análises clínicas, né, como os farmacêuticos, os biomédicos, os biólogos e também os técnicos de laboratório e que têm esse interesse, né, de se aprofundar mais nesse exame que eles podem executar no laboratório e se tornarem mais aí do que meros apertadores de botão ali no laboratório. E eu não digo somente classificar o tipo de distúrbio ácido básico, mas também correlacionar a gasometria com outros exames, principalmente os exames da bioquímica, e assim presumir melhor o estado e a doença base do paciente. Bom, tanto essa aula e esse curso também serve para você que é estudante da área da saúde, né, já está para se formar, já faz estágio, já trabalha ou tem interesse em trabalhar em hospital e talvez assim como eu, você não tenha visto o bastante sobre gasometria, na sua formação, ou talvez você não tenha visto o quanto você gostaria de ter visto sobre gasometria na sua formação, e está procurando alguma forma de se preparar melhor para o mercado de trabalho, né. Também é para você que é recém-chegado na universidade, né, ou em algum curso técnico, e já tem uma tendência ou um interesse em trabalhar na área hospitalar e já quer investir aí as suas horas vagas, né, para se educar mais, melhorar o seu currículo e também de se diferenciar profissionalmente. Também é para técnicos, né, de enfermagem ou enfermeiros que queiram estudar melhor os cuidados pré-analíticos em relação à coleta e o transporte da amostra para a gasometria, como também aqueles que querem expandir os seus conhecimentos ali, entender um pouco mais a perspectiva laboratorial e clínica desse exame. E por fim, se você é médico, mesmo que você já tenha uma boa noção de gasometria e do diagnóstico do desequilíbrio ácido básico, se você tem o interesse aí, né, de se atualizar, de complementar a sua formação ou até mesmo ter uma perspectiva mais laboratorial desse exame, esse conteúdo aqui também é para você. Agora, quem sou eu para te ensinar alguma coisa sobre gasometria, né? Bom, a primeira vez que eu tive contato com a gasometria foi no estágio final que eu fiz aqui no hospital universitário da minha cidade. E pois é, eu não vi absolutamente nada sobre gasometria dentro do curso de farmácia ou nas minhas cadeiras ali de análises clínicas. E no estágio eu comecei a me sentir muito frustrado porque simplesmente, né, eu pegava as seringas ali com sangue arterial, né, que vinham dos setores emergenciais, né, normalmente eram uma enfermeira ou um técnico em enfermagem que trazia essa amostra para o laboratório, né, e a minha única responsabilidade era pegar aquela seringa, encaixar no aparelho de gasometria, apertar um botão ali e o resultado saía após a análise ali do aparelho, né. E eu pegava esse resultado, eu dava uma olhada, não entendia muita coisa, né, e eu acabava entregando para a pessoa que tinha trazido aquela amostra, né. O auge da minha avaliação ali da gasometria era ver se o pH estava ácido ou alcalino de acordo com os valores de referência que tinha ali no resultado, né. E eu lembro também que além de ficar muito frustrado, eu ficava com medo e com receio de que alguém me perguntasse alguma coisa sobre os parâmetros ali da gasometria, porque eu não sabia literalmente nada dos parâmetros, né, com exceção do pH, né. Ou seja, eu não sabia nada sobre o que que era PaCO2 ou PCO2 ou HCO3, né, eu não sabia nem por que que eles estavam medindo isso ali no sangue arterial, né. E ao longo do tempo eu percebi que não era só eu, a maioria dos farmacêuticos ali do laboratório não sabiam muito sobre gasometria, porque às vezes nós, que éramos estagiários ali, perguntávamos, né, alguma coisa sobre gasometria e eles frequentemente desviavam do assunto, certo? E bom, eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, então eu não sei
a realidade das capitais, mas me parece que existe, né, um buraco na formação dos profissionais da saúde em geral em relação à gasometria, e não é algo assim tão incomum. A exceção era um farmacêutico um pouco mais velho, ali que trabalhava no laboratório do hospital, e o nome dele era Carlos, né? A gente chamava ele de Carlinhos porque ele era muito pequeno, mas ele tinha um grande conhecimento de análises clínicas, de laboratório, e ele entendia muito de fisiologia também, né? Como que os analitos eles funcionavam dentro do nosso corpo, né? Então, e era algo que eu achava impressionante, porque eu não tive muita fisiologia também no curso de farmácia. Então, quando a gente tinha um tempo ali no estágio, a gente acabava cercando o Carlinhos e a gente perguntava para ele, né, sobre a bioquímica, sobre os analitos, sobre também a parte fisiológica, e ele começava a nos ensinar, né, de como aquele analito funcionava no nosso corpo até as reações bioquímicas ali que aconteciam, né, que a gente utilizava para quantificar aqueles analitos no laboratório. E ali foi, aquilo entrou na minha cabeça e eu pensei, caramba, eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser que nem o Carlinhos, porque eu não quero ficar somente apertando os botões aqui no laboratório sem saber realmente de fato o que eu estou fazendo aqui no laboratório, né? Então eu comecei a admirar o Carlinhos e querer me tornar um pouco mais como ele, né? E um dia foi engraçado porque eu estava ali no aparelho de gasometria fazendo, né, processando as amostras, e ele chegou para mim, né, e chegou ali, reimprimiu o último resultado, queria dar uma olhada, né, ver o que eu estava fazendo. E aí ele, olhando o resultado, ele me perguntou assim: "Tu consegue, me dizer qual o estado desse paciente aqui? Eu tô com uma dificuldade na interpretação dessa gasometria". E é claro que ele não estava com, uma dificuldade, né, se tratava ali na época apenas de uma cetoacidose diabética, então o Carlinhos ele não estava, com uma dificuldade naquilo ali, porque era algo bem simples e que ele sabia, mas ele estava só me testando. E na época eu nem sabia o que que era uma cetoacidose, né, então meio com receio, meio com nervoso, né, eu olhei aquele resultado e eu disse: "Pois é, parece que o paciente está um pouco ácido", né, e eu tentava parecer um pouco inteligente, assim, para o Carlinhos, mas eu falhava miseravelmente nessa tentativa, né. E ele ficava me olhando com uma cara, assim, de que esperava uma complementação da resposta e eu tentava ali, né, enrolar o Carlinhos, mas eu não conseguia enrolar ele, né. Então até depois eu concluí que se eu tivesse sido sincero com ele e admitido a minha ignorância, teria sido melhor. Mas por último, né, por fim, ele chegou e me disse assim: "Álvaro, os farmacêuticos não se formam para apertar botãozinho e liberar exame, automaticamente", né. E aquilo, bateu muito no fundo da minha consciência, porque, claro, o Carlinhos era um cara que eu estava começando a admirar ali no laboratório e querendo me tornar mais como ele, e ele viu, né, que eu estava despreparado para o laboratório ali, mesmo que eu estivesse no estágio final, me formando, quase que entrando no mercado de trabalho, né. Mas, pelo menos a minha ficha caiu ali, né, e se eu quisesse me tornar tão bom quanto o Carlinhos e me diferenciar profissionalmente tanto quanto o Carlinhos era diferenciado no laboratório, eu precisava, né, estudar por fora. Eu precisava estudar mais, porque só o que eu tinha estudado na faculdade, o que eu tinha visto na faculdade, não era o bastante para eu atingir o nível profissional que eu queria. E bom, quando eu comecei a estudar realmente para valer, e, e por causa dessa motivação que eu tinha com o Carlinhos, não foi um caminho muito fácil, né? Porque eu estava entrando num terreno, né? Eu comecei com a gasometria porque eu estava com o ego ferido ali na época. Então eu comecei com a gasometria e eu estava entrando num caminho que eu nunca tinha explorado, né? Era algo totalmente desconhecido por mim. E existiam outros fatores na minha vida que, vamos dizer que eram dificultantes, né, e que podem estar presentes também, na sua vida. O primeiro fator é que não é fácil trabalhar, estagiar e estudar por fora, né, estudar nas horas vagas ali. Principalmente se você faz faculdade ou curso técnico ali em outro turno, né. Bom, a maioria dos profissionais, da saúde tem uma rotina muito pesada, né, às vezes tem turnos ou plantões seguidos, ou serviços em locais diferentes. Então a vontade de estudar, no pouco tempo que resta na semana, praticamente não existe. Principalmente se você ainda precisa
pesquisar, organizar e comprar a bibliografia necessária, né. O segundo motivo é que é justamente relacionado à própria bibliografia. Não há um material com uma unidade coesa, né, do que eu julgo é necessário para um bom entendimento, um bom estudo da gasometria e se baseia na fisiologia, na fisiopatologia e nas características laboratoriais desse exame, né, da gasometria. E, no geral, os materiais eles são muito densos, e são pouco práticos e, por vezes, eles trazem muitas informações conflitantes. Então isso pode ser bastante frustrante para quem está querendo estudar sozinho, né. E além disso, apenas uma fração da bibliografia, né, de que existe no mundo está realmente traduzida para o português. Então para a gente é realmente bastante é algo que limita bastante o nosso estudo, né. Bom, alguns autores, eles tentam ensinar a parte da gasometria e do desequilíbrio ácido básico de uma perspectiva muito simplista, às vezes, sem explicar a parte da fisiologia ou da fisiopatologia. Então, tudo fica muito voando, assim, parece que nada faz sentido, tem muita decoreba, às vezes, e, né, pouco raciocínio biológico. E eu lembro que nessa época surgiam muitas dúvidas, quando eu estudava, e eu ficava muito confuso às vezes, muito frustrado com tudo aquilo, e eu confesso que eu desisti cerca de 2 ou 3 vezes esse processo de estudar, porque eu realmente não estava entendendo, nada daquele estudo, né. Mas ao longo do tempo eu retomava com os estudos por causa daquela motivação, né, daquele convívio diário que eu tinha com o Carlinhos. Inclusive o Carlinhos, como professor ali que eu adotei ao longo do estágio, né, eu incomodava ele um pouco para me ensinar, um pouco sobre gasometria e outras coisas também. E quando ele começou a me explicar um pouco melhor sobre fisiologia, né, e expandir um pouco o meu horizonte em relação ao equilíbrio ácido básico, aí sim que eu comecei realmente a entender, né, tudo que eu estava estudando. Então, de fato, quando você internaliza, às vezes, o funcionamento do corpo, né, que na maioria das vezes é puramente lógico, não há tanta necessidade de você decorar por decorar. E aquilo explodiu minha mente, eu comecei, né, a entender muitas das coisas que eu estava estudando ali na época, né. Então um professor, às vezes, faz toda a diferença nesse processo de, estudo. É claro que a memorização, né, é uma parte importante do estudo, mas o entendimento da essência do que você está estudando não deve depender da memorização, tá. Bom, o outro motivo dificultante é que dentro da bibliografia, ainda da bibliografia traduzida, há muito pouco sobre a parte prática da gasometria. Não tem muitos exemplos, né, envolvendo resultados reais, ou resoluções de casos clínicos, ou com, né, a correlação com outros exames laboratoriais para fazer uma investigação de qual doença realmente está, causando o desequilíbrio ácido básico, né. A maioria das bibliografias, elas somente citam algumas doenças que podem causar o desequilíbrio ácido básico, mas elas não explicam, né, como que elas funcionam, como que elas geram o desequilíbrio ácido básico e também não mencionam muito sobre essa correlação de gasometria e outros exames laboratoriais. E o último motivo em relação a problemas de estudo é que muito pouco dentro dessa bibliografia é mencionado sobre os cuidados pré-analíticos na coleta, né? Tanto na coleta quanto no transporte do material, tempo de análise, né? Às vezes a gente está lá no laboratório e a gente não sabe quais erros que a gente pode esperar, em quais cenários e qual a magnitude desses erros, né? Inclusive eu, para estudar isso na época, porque eu tive uma curiosidade muito grande sobre isso, eu tive que ir atrás de materiais, de fabricantes de aparelho de gasometria para ter uma ideia, dos erros e da magnitude desses erros, né. Mas bem, depois de quebrar muito a cabeça, né, aí durante o estágio e estudando bastante vários materiais que eu tinha reunido ali, eu percebi que eu tinha um entendimento bem razoável do assunto e comecei a me sentir muito feliz ali naquela época, porque eu conseguia compreender, né, o que que eu estava fazendo ali no laboratório, conseguia compreender o estado dos pacientes, mesmo aqueles que estavam em situações críticas ou com distúrbios, ácidos base mistos, né, e ao mesmo tempo eu conseguia correlacionar a gasometria com outros parâmetros, tanto da própria gasometria, né, os parâmetros secundários, quanto outros biomarcadores
ali da bioquímica, eu conseguia, né, ver qual era o estado do paciente, ver qual era, presumir a doença que estava, ocasionando aquele desequilíbrio ácido básico. E eu, ao longo do tempo, comecei a perder o medo, né, perder aquele medo ou receio do estagiário, né, e eu perdi até o medo de falar com o Carlinhos em relação a isso, ou com os farmacêuticos, até mesmo com os médicos. E eu, inclusive, aprendi muito e entendi as necessidades dos médicos em relação à gasometria, né, e eu senti que realmente o meu estudo estava, pagando, né, o estudo estava me libertando de alguma forma ali. Então até naquela época eu me empolguei e eu passei a estudar até mesmo outros tipos de etiologia, né, um pouco mais incomuns, um pouco mais raras, para caso fosse necessário eu recomendar algum exame mais específico ao médico, né, para auxiliar aí no diagnóstico do paciente. E é claro que isso era só uma fantasia da minha cabeça na época, né, porque eu nunca cheguei a recomendar na época, eh, exames adicionais, até porque eu era somente um estagiário, né, eu não ia ficar me metendo muito ali nos processos do laboratório. Mas aquele deslize com o Carlinhos, tinha me ensinado, né, eu tinha aprendido que eu sempre deveria estar preparado para quando tivesse uma oportunidade de destaque profissional no laboratório, né. Isso porque ali no laboratório a gente às vezes fica muito preso na rotina, em executar processos, executar exames, e a gente acaba não tendo uma oportunidade de destaque que a gente quer, né, às vezes para querer angariar um aumento ou um outro cargo, ou ser mais valorizado no laboratório, ou ter uma valia maior no laboratório, né. E bom, nessa época foi muito importante para mim, porque até mesmo o Carlinhos começou a me ver com outros olhos ali no laboratório, às vezes ele, também me elogiava, né, mesmo que ele fizesse algum bullying ali antes comigo. E até mesmo alguns farmacêuticos da bioquímica começaram a ter, começaram a confiar mais em mim para executar algumas tarefas. E no final do estágio, inclusive, eu recebi um convite para começar a minha carreira de analista clínico lá no hospital. E apesar de não ter aceito, né, porque eu já tinha, arranjado outro emprego em outro laboratório, apesar disso, tinha sido muito importante para mim, porque eu tinha compreendido que a minha atitude em relação ao estudo e na aplicação prática desse estudo, começaram a me diferenciar profissionalmente e até me abriram as primeiras portas, ali na minha carreira, né. E bom, durante muito tempo, né, na verdade, esse conhecimento sobre gasometria e sobre outras coisas, né, de análises clínicas, esses conhecimentos, esses estudos, né, que eu fiz ao longo do tempo na minha jornada de se tornar como o Carlinhos, ficou preso na minha mente, né, eu não tinha compartilhado isso com ninguém. Mas, eh, nos últimos anos algo na minha consciência, né, me dizia que faltava alguma coisa, né, e nesses últimos anos algo tem me chamado para a docência e para compartilhar tudo o que eu tenho estudado aí ao longo do tempo sobre gasometria. Até mesmo eu me afastei da bancada laboratorial depois de alguns anos, né, encarei o mestrado, concluí esse mestrado com o objetivo justamente de entrar para a docência, né. E, claro, agora eu fundei a Analyte, que é a minha plataforma de cursos, mais voltada para bioquímica, e através das mensagens que eu recebo lá no Instagram, eu percebi que muitas pessoas têm uma certa dificuldade nessa parte de gasometria e desequilíbrio ácido-base. Então eu comecei a desenvolver, né, um método para interpretação da gasometria e também uma estrutura de aulas para que o aprendizado seja bem mais simples, mais rápido e também bem mais prático e supere aquelas dificuldades que eu comentei para vocês anteriormente, né? Sobre dificuldade em relação ao tempo de estudo, planejamento, dificuldade com materiais, né, necessidade de suporte com o professor e até mesmo a perspectiva mais prática, né, de avaliar realmente resultados de gasometria e investigar realmente o caso clínico. E por fim, né, eu quero que você se sinta assim como eu me senti lá no estágio, né, quando eu comecei realmente a encarar mais os estudos. Isso porque quando a gente tem uma certa inconsciência do nosso trabalho, né, ou seja, o desconhecimento de determinadas áreas, isso, né, ao longo do tempo, pode te levar ao descontentamento, à desmotivação, estagnação. Talvez você ache que você não seja tão bom assim para estar trabalhando em análises clínicas, né? Ou até mesmo você já tem uma vontade de mudar de profissão, porque talvez
você não esteja evoluindo como você queria, você não consegue, né, se destacar profissionalmente, você não consegue, né, angariar mais salário ou outros cargos, né. Talvez a única coisa que seja necessária realmente é que você redescubra a sua profissão, né, conhecendo-a mais profundamente, e isso pode te levar por um outro caminho. E para isso, nada melhor do que você estudar essa profissão de maneira mais profunda, de maneira mais sincera e também com mais amor. E é por isso que eu quero te ajudar com isso. Bom, agora a gente vai para o que realmente interessa, que é o estudo em si, o conteúdo dessa aula. E em virtude do tempo, né, eu vou introduzir bem resumidamente, né, o equilíbrio ácido básico e ensinar os primeiros 3 passos que você tem que dar na interpretação da gasometria para que você tenha essa capacidade de definir ou identificar os distúrbios ditos simples. Tá? Bom, se a gente está falando sobre o desequilíbrio ácido básico, é porque inicialmente existe um equilíbrio entre ácidos e bases no nosso corpo. E para avaliar se e para avaliar um possível desequilíbrio, a gente precisa entender quem são os agentes, que atuam no equilíbrio ácido básico inicialmente. Bom, na fisiologia humana existem 2 moléculas principais, na qual o equilíbrio entre elas define bastante do pH sistêmico, né, e essas moléculas são o dióxido de carbono, que é o CO2, que é considerado o principal ácido do nosso corpo, e o bicarbonato, que é considerado aí a principal base. Tá? Bom, além de um ácido, o dióxido de carbono, o CO2, ele é um gás, né, que fica aí diluído no nosso plasma, e a sua unidade, né, a unidade que é expressa esse CO2 por ele ser um gás, é a unidade de milímetros de mercúrio, mmHg, ou quilopascais, que é o kPa. Mas o mais comum, tanto aqui na América do Sul quanto na América do Norte, é utilizar o milímetro de mercúrio. Tá? O bicarbonato ele é um parâmetro calculado a partir do CO2 e do pH, que são medidos na gasometria, e ele é expresso numa unidade de concentração que é o miliequivalentes por litro. Tá? Bom, quando, quando o CO2, né, ou a pressão parcial de CO2 está por volta de 35 a 45 milímetros de mercúrio e quando a concentração de bicarbonato é de 22 a 26 miliequivalentes por litro no plasma, o pH do nosso sangue fica em torno de 7,35 a 7,45, que são os seus valores ali fisiológicos, tá? E o pH é dado nesse número, né, esse número absoluto, sem unidade, já que ele representa aí uma escala logarítmica da concentração de íons hidrogênio em solução, tá? Bom, quando o equilíbrio entre CO2 e bicarbonato ele é perdido, né, e os tampões e os processos fisiológicos eles não conseguem compensar totalmente esse desequilíbrio, o pH do nosso sistema, né, ele acaba se alterando abaixo ou acima desses valores, tá? Então, dessa forma, o pH, o CO2 e o bicarbonato são os principais agentes no equilíbrio ácido básico e são justamente eles que nós vamos avaliar aí dentro da gasometria para a gente definir se o paciente está em um equilíbrio ácido básico ou se há a presença, né, de um desequilíbrio ácido básico e qual o tipo desse desequilíbrio, né? Bom, existem 4 tipos de desequilíbrio ácido básico. 2 deles de etiologia metabólica e 2 de etiologia respiratória. E a diferença entre esses 2 desequilíbrios, né, de mesma etiologia é se o processo fisiopatológico ele leva à redução, né, ou ao aumento do pH. Né? A redução do pH indica uma acidose e um aumento do pH indica uma alcalose. Bom, na acidose metabólica, a mudança primária que é observada na gasometria é a queda no bicarbonato plasmático abaixo dos seus valores de referência, né? Abaixo de 22 miliequivalentes por litro. Dessa forma, a gente tem um desequilíbrio entre bicarbonato e o CO2, né? Fazendo com que isso faça uma alteração no pH. E aqui a característica, né, como é uma acidose de etiologia metabólica, esse desequilíbrio resulta em um pH abaixo de 7,35. Tá?
Essa redução do bicarbonato na acidose metabólica, ela pode ser explicada a partir de dois cenários possíveis, tá? O primeiro cenário é a produção exacerbada e acúmulo de ácidos ditos não voláteis, os quais aí são inicialmente neutralizados pelo bicarbonato, causando, né, a sua redução. E o segundo cenário é a perda pura de bicarbonato, que geralmente ocorre aí a partir de processos fisiopatológicos do trato gastrointestinal ou também a partir dos rins. Bom, na alcalose metabólica, a mudança primária que eu observo na gasometria é o aumento do bicarbonato plasmático acima de 26 miliequivalentes por litro, né? E aqui a gente tem um novo desequilíbrio entre bicarbonato e CO2. Mas nesse caso aqui, como o bicarbonato é a principal base do corpo, ele está se elevando, isso tende, né, a causar um aumento do pH acima dos seus valores de referência, ou seja, na alcalose metabólica a gente tem um pH acima de 7,45. Bom, o aumento do bicarbonato também pode ser explicado aí a partir de dois cenários, assim como a gente viu lá na acidose metabólica. O primeiro cenário, ou o mais comum desses cenários, é a perda de ácidos ou a perda também excessiva de fluidos corporais. Isso acaba gerando um cenário metabólico ali do paciente que gera uma maior concentração extracelular de bases, tá? E no segundo cenário é o ganho exagerado de bases, né, a partir de maior ingestão de substâncias alcalinas, mas aqui a gente também precisa ter uma insuficiência renal para que realmente ocorra nessa alcalose metabólica. Na acidose respiratória, a mudança primária que a gente observa na gasometria é o aumento ou a retenção, né, de CO2. Então, há um aumento da pressão parcial de CO2 acima de 45 milímetros de mercúrio. É isso porque a ventilação pulmonar não está funcionando como deveria, então o CO2 está começando a se reter, né, ficar retido mais no nosso sistema. Como o CO2 é o principal ácido do nosso corpo e ele está sendo retido, o pH tende então a diminuir, né? O pH fica abaixo de 7,35, indicando então uma acidose de etiologia respiratória. Na alcalose respiratória, a gente tem o cenário inverso aqui, certo? A mudança primária ainda ocorre na pressão parcial do CO2, mas aqui abaixo dos valores normais, né? Abaixo de 35 milímetros de mercúrio. E como a gente está perdendo mais ácidos do que deveria, né, o nosso pH ele tende a ir para a faixa alcalina, ficando então na faixa alcalina aqui acima de 7,45, que é o valor normal do pH, né, acima dos valores normais aqui. Bom, diante disso, eu gostaria de trazer aí um processo de interpretação da gasometria que vai facilitar bastante você identificar esses tipos simples aqui de desequilíbrio ácido básico, tá? Bom, primeiro, sempre comece com o pH. Então, se o pH está abaixo de 7,35, o paciente está em acidemia e, portanto, isso indica que há pelo menos um processo de acidose. Por outro lado, se o pH estiver acima de 7,45, o paciente está em alcalemia. Isso indica que pelo menos há um processo de alcalose. Lembrando aqui, pessoal, que acidemia e alcalemia não são sinônimos, né, de acidose e alcalose. Isso porque o paciente ele não pode apresentar ao mesmo tempo acidemia e alcalemia, já que é só uma observação isolada do pH. Por outro lado, o paciente ele pode sim apresentar um distúrbio misto entre acidose e alcalose, tá? Então perceba aqui que o sufixo "ose" ele se refere, né, ao processo fisiopatológico e o sufixo "mia" é só uma observação isolada do pH plasmático. Em seguida, avalie a pressão parcial de CO2. E aqui a gente tem uma regra bem interessante, né? Então, a regra diz: se o pH e a pressão parcial de CO2 estão alterados na mesma direção, a gente está tratando de um distúrbio ácido básico de etiologia metabólica. Agora, se o pH e a pressão parcial de CO2 estão em direções opostas,
a gente está lidando com um distúrbio de etiologia respiratória. Tá? Então, dessa forma, se o pH, né, está abaixo de 7,35 e também a pressão parcial de CO2 abaixo de 35, né, os dois indo para a mesma direção, para baixo, isso indica uma acidose metabólica. Se o pH está acima de 7,45 e a pressão parcial de CO2 também está acima de 45, nós estamos diante, né, de uma alcalose metabólica, já que os dois estão indo na mesma direção, né, mas aqui o pH indica uma alcalose e aqui em cima uma acidose. Se o pH está abaixo de 7,35 e a pressão parcial do CO2 acima de 45, né, direções opostas, há uma acidose respiratória. E por outro lado, se o pH está acima de 7,45 e a pressão parcial do CO2 abaixo de 35, há uma alcalose respiratória. E talvez você esteja se perguntando, mas Álvaro, nos distúrbios metabólicos, né, a mudança primária não ocorre no bicarbonato, por que eu tenho que avaliar o CO2 para presumir um distúrbio metabólico? Bom, aqui é onde entram as compensações fisiológicas, né, onde o corpo ele tenta se reajustar para manter o equilíbrio entre CO2 e o bicarbonato para que o pH ele não se altere muito. Tá? Nos distúrbios metabólicos, a mudança fisiopatológica primária é sim no bicarbonato, como eu já tinha falado antes. Mas a compensação ela é respiratória, ou seja, para uma alteração fisiopatológica no bicarbonato, há uma compensação fisiológica aqui do seu corpo para ajustar a CO2. O mesmo aqui ocorre nos distúrbios respiratórios, né, onde a mudança fisiopatológica é na CO2, mas a compensação, né, do seu corpo vai tentar ajustar o bicarbonato. E a regra é que a compensação ela sempre vai tentar acompanhar, né, essa alteração fisiopatológica. Né? Ou seja, aqui dentro da acidose metabólica, onde há uma queda do bicarbonato, na compensação respiratória, ele também, né, o nosso corpo ele vai tentar fazer com que haja uma queda na pressão parcial do CO2 para que acompanhe o bicarbonato e dessa forma haja novamente, né, essa proporção entre os dois e o pH não se altere muito. Na alcalose metabólica é o contrário, né? A gente tem o aumento inicial fisiopatológico do bicarbonato, então a compensação respiratória vai tentar trazer o CO2 também para cima para manter essa proporção. No distúrbio respiratório aqui basicamente vai ser a mesma coisa, mas a nossa alteração primária ela é respiratória. Então a compensação ela vai ser renal ou metabólica no caso, né? Então na acidose respiratória tem o aumento da pressão parcial do CO2, né? Essa mudança fisiopatológica. Né? Eu estou retendo mais CO2 no meu corpo, porque o pulmão não está funcionando como deveria. Então há uma compensação metabólica renal que vai tentar reter e sintetizar mais bicarbonato para fazer essa concentração do bicarbonato aumentar e ter essa proporção mais normal aqui entre as duas moléculas. Na alcalose respiratória eu estou excretando muito ácido, né, pelo pulmão. Então, da mesma forma, eu tenho uma compensação que é renal ou metabólica para tentar tirar mais bicarbonato do meu corpo e tentar manter essa razão novamente. Tá? Lembrando que, bom, isso quer dizer que eu posso trocar, né, a minha avaliação aqui da pressão parcial de CO2 por bicarbonato, né, já que os dois são a mesma coisa, basicamente, né, para fazer essa avaliação, já que existem essas compensações. E, na verdade, você não pode trocar essa avaliação porque, na verdade, existem diferenças entre as respostas. Tá? A compensação respiratória ela é muito mais rápida. Então, todos esses distúrbios metabólicos, geralmente, eles já estão compensados pelo pulmão, porque é uma resposta ali que demora minutos para acontecer. Tá? Então, se o paciente já tem uma acidose metabólica, geralmente ele já está hiperventilando, né, para tentar excretar mais CO2. Ou se ele tem uma alcalose metabólica, o pulmão ele já está hipoventilando para tentar reter mais CO2 no nosso corpo. Na resposta metabólica, né, na compensação metabólica, ela é muito mais lenta. Então tem vários casos aí de pessoas que têm, né, uma acidose respiratória aguda
E se diz aguda porque o rim ainda ele não conseguiu, né, ter esse tempo suficiente para compensar, para ajustar esses níveis de bicarbonato, certo? Bom, e por fim, você pode fazer, né, a avaliação do bicarbonato para fazer as confirmações. Então, se a gente tiver redução do pH, redução da CO2 e redução do bicarbonato, bom, a gente confirma, né, aí o distúrbio simples de acidose metabólica, já que o pH e a pressão parcial do CO2 estão indo na mesma direção, e ainda há a queda do bicarbonato, que é justamente a queda principal na acidose metabólica, né? E na alcalose metabólica a gente tem o cenário inverso, né? O pH está aumentado, o bicarbonato está aumentado e se houver compensações, existe, né, esse aumento da pressão parcial de CO2. Álvaro, é possível que no distúrbio metabólico a pressão parcial do CO2 esteja normal? Sim, ela pode estar normal, né? Aí a gente só vai ver a avaliação, a gente só vai ver a alteração no pH e no bicarbonato, né? Então, se tiver uma alteração já no pH e a pressão parcial do CO2 está normal, a gente já pode assumir, né, um distúrbio metabólico aí, a gente já pode passar para a avaliação do bicarbonato direto. Tá? Mas aqui eu estou sinalizando como se ela já tivesse compensado. Tá? Aqui, né, na acidose respiratória, a gente tem o pH e a pressão parcial do CO2 indo em direções opostas, e caso haja compensação renal aqui, né, já o bicarbonato está aumentado, seguindo, né, a mudança fisiopatológica, que é a pressão parcial do CO2. Então aqui é até mais frequente que o paciente ele tenha só alteração no pH e na pressão parcial do CO2. Né? Frequentemente, os pacientes com acidose respiratória geralmente são quadros agudos, né? E esse bicarbonato às vezes não compensou. O aumento aqui na alcalose respiratória, o aumento do pH, né, a baixa da pressão parcial do CO2 e o bicarbonato ele acompanha, então, né, caso já tiver uma compensação renal aqui, ele vai acompanhar a pressão parcial de CO2, certo? Bom, falando em compensações, é por elas que nós avaliamos, né, se o paciente ele está com o que a gente chama de distúrbio misto, ou seja, ele pode estar com 2 processos de acidose, 2 processos de alcalose ou até mesmo um processo de acidose em conjunto com outro processo de alcalose. E basicamente se avalia se a compensação ela é adequada ou não. E isso é avaliado a partir de uma compensação dita esperada, tá? Para um distúrbio ácido básico qualquer. Então, por exemplo, em uma acidose metabólica, né, a compensação que eu espero é de uma hiperventilação para a queda do CO2, acompanhando a queda do bicarbonato. Então, deve ter, é esperado que haja uma redução da CO2 de maneira compatível com a redução do bicarbonato. Tá? Então, se a minha pressão parcial do CO2 mensurada na gasometria é muito diferente dessa pressão parcial que eu espero para aquele nível de bicarbonato, muito provavelmente esse paciente tem também um distúrbio misto e aí tem que avaliar, né, se pode ser uma acidose respiratória junto ou uma alcalose respiratória junto também. Lembrando que para cada distúrbio ácido básico existe, né, uma compensação esperada. Bom, esse é o básico da gasometria e classificar os desequilíbrios ácido-base, como eu ensinei aqui nessa aula, já é uma boa evolução e geralmente é o que é esperado aí dos analistas que são ditos medianos, né? Mas na minha opinião não é o suficiente para você se destacar profissionalmente, tá? E em um estudo mais avançado, em um estudo com mais tempo, a gente poderia avançar bem mais nesses tópicos aqui que eu comentei com vocês e em vários outros também. Mas é claro que nessa aula, em função do tempo que eu tenho aqui com vocês, eu não vou aprofundar, não vou poder aprofundar o tanto quanto eu gostaria, né? Principalmente na parte interpretativa da gasometria, quanto também na parte fisiopatológica dos distúrbios ácido-base. E é por isso que eu criei o curso, o mapa da gasometria, porque agora que você já entendeu os fundamentos, existe uma forma aí de você aprender de forma mais intensa e também mais aprofundada sobre esse tema. O Mapa da Gasometria é um curso 100% online, né? As aulas já estão gravadas dentro de uma plataforma, então você pode fazer as aulas quando você quiser, do jeito que você quiser, em um período aí de até um ano que você tem de acesso.
E ao final das aulas você pode receber ainda um certificado de 12 horas, caso você conclua todas as aulas que tem lá no curso, né. Bom, inicialmente você terá acesso aos 2 primeiros módulos, né, nos quais eu vou aprofundar muito, o que a gente viu nessa aula aqui, inclusive os distúrbios mistos e mais outros fatores, né, de interpretação da gasometria. Na segunda e na terceira semana, você, após a aquisição do curso, você vai ter acesso aos módulos 3 e 4, que envolvem aí a fisiopatologia, de todos esses distúrbios que a gente comentou aqui, né? Acidose metabólica, alcalose metabólica e os 2 distúrbios respiratórios. A gente vai avaliar como que eles funcionam, como eles causam distúrbios ácidos bases, também avaliar como que a gente pode correlacionar outros exames com essas doenças, além da gasometria, tá? E no último módulo, a gente vai partir mais para uma avaliação da oxigenação do paciente. Afinal, da gasometria, a gente também mede o oxigênio, a pressão parcial de oxigênio no sangue. Bom, e com esse mapa e com as trilhas sinalizadas ali dentro desse mapa, você vai ter um estudo muito mais conduzido, não vai ter que procurar, comprar, organizar os diversos materiais, né, para começar a estudar. E você às vezes nem sabe se essa bibliografia que você vai comprar é boa ou não, né? E afinal eu já fiz uma boa curadoria para você do melhor que há dentro da bibliografia, não só da bibliografia em português, mas também da bibliografia em inglês. Tá? Então, dessa forma, você vai poder dominar a gasometria em pouco tempo, né, dependendo de você de como você consome as aulas. Né? A estrutura do curso, então, se baseia muito na tríade, que eu acredito bastante no meu estudo também, que é sobre a fisiologia do equilíbrio ácido básico, as características laboratoriais da gasometria, né, envolvendo fase pré-analítica e interpretação dos parâmetros, e a fisiologia dos diferentes tipos de desequilíbrio ácido básico. Né? São aí no total 16 aulas, divididas em 4 módulos, totalizando em cerca de 12 horas de conteúdo original. Tá? Então, o primeiro módulo, além da apresentação do curso, a gente vai ter 3 aulas de introdução e fundamentos, né, sobre os parâmetros da gasometria, sobre os cuidados pré-analíticos, como que o corpo mantém o equilíbrio ácido básico, mesmo até com uma grande produção de ácidos aí a partir do metabolismo do corpo humano. No segundo módulo, a gente vai ter um foco muito maior na interpretação da gasometria em si. Né? Nas primeiras 2 aulas desse módulo, você vai aprender, né, com exemplos práticos, inclusive, o diagnóstico dos desequilíbrios ácidos base, tanto os simples quanto também os mistos. Na terceira e na quarta aula desse módulo, eu vou introduzir outras ferramentas de interpretação de gasometria, né, que são muito úteis aí na investigação da acidose metabólica, que são o anion gap e a razão delta, que são 2 fórmulas matemáticas que a gente usa aí para avaliação da acidose metabólica. E na última aula eu vou apresentar para vocês os distúrbios que se apresentam com um pH normal, mas que podem ser detectados na gasometria porque eles exibem alguma alteração em outros parâmetros da gasometria, né, principalmente a pressão parcial do CO2 e o bicarbonato. No módulo 3, como eu já disse, é onde a gente vai estudar melhor a fisiopatologia de cada tipo de desequilíbrio ácido básico. Né? Então, a gente vai avaliar, né, as principais doenças que causam esses desequilíbrios e cada uma das suas características e como que nós podemos avaliá-las lá no laboratório também, né, ou avaliar outros parâmetros que nos ajudem a indicar essa etiologia base. E no último e no quarto módulo, então, a gente vai focar na avaliação da oxigenação do paciente. Né? Na primeira aula eu vou falar sobre também uma ferramenta matemática que é o gradiente AA, é uma ferramenta aí que a gente pode utilizar para nos auxiliar na investigação de problemas respiratórios, né, já que eles, dentro do laboratório, a gente não consegue ter muito acesso à avaliação desses problemas. Na segunda aula, a gente vai estudar sobre os efeitos, né, da suplementação de oxigênio na gasometria. E, por fim, na última aula, né, o foco é a gente avaliar a hipoxemia, né, que é a redução da pressão parcial de oxigênio no sangue. E a gente vai avaliar melhor a fisiopatologia e as possíveis causas de hipoxemia para quando na gasometria nós observarmos, né, essa queda de oxigenação do paciente. Bom, eu creio que a principal barreira em relação aos cursos, em relação a estudo,
em geral, e principalmente nos profissionais da saúde, estudantes, seja a questão do tempo, né? E se tratando de uma plataforma online, isso quase não chega a ser um problema, né? Porque você pode fazer o curso, como eu disse, quando você quiser e da maneira que você quiser, no seu tempo. Por exemplo, se você se comprometer com uma aula por dia, digamos, em basicamente 2 semanas você vai ter dominado a gasometria, né, e os desequilíbrios ácido-base. Imagina, 2 semanas para um domínio de um tópico que é bem importante e bem complexo, né, ao passo que eu demorei aí meses para compilar e estudar todas as informações e realmente entendê-las de uma forma mais razoável. Caso você tenha tempo aí só, de assistir uma aula uma vez por semana, vai demorar um pouquinho mais para você chegar ao fim do curso e dominar o assunto, né, dominar esse tópico, mas, eu digo que você vai chegar lá sem problemas, porque você tem uma estrutura já de curso, já tem um guia de estudos que está pronto ali para você, é só você seguir as ordens das aulas e assisti-las e treinar, né, fazer ali os exercícios, e você vai sem problemas dominar a gasometria. Também há o conforto, né, de você pausar, voltar, reassistir quando necessário, né, e é claro, eh, além disso eu posso te dar outra opção, que é você estudar por conta, né, claro, você rejeitar a minha proposta que é estudar por conta, assim como eu fiz lá, né. Claro que naquela época não existia esses cursos online, né, na minha cidade não tinha ninguém que ensinava gasometria de uma maneira razoável também, mas com certeza, se você for estudar por conta, você vai ter que contar com muito mais tempo do que o requerido para executar esse curso aqui e também de mais recursos para bibliografia, porque os livros hoje em dia estão bem caros, né? Se você for levar em consideração fisiologia, fisiopatologia, livros de laboratório, enfim. Bom, ainda algumas pessoas, né, também me relatam um certo trauma da gasometria e eu entendo, né, esse tópico é bastante complexo, eu tive trauma também quando eu comecei a estudar, e principalmente esse trauma vem de quando ele é ensinado à base de pura decoreba, às vezes não faz sentido nenhum que a gente está estudando ali, né, então, por isso que a gente precisa voltar para as bases, para os fundamentos, e assim como eu faço no meu curso, né, vindo desde lá da fisiologia e ao longo do trecho aí a gente vai evoluindo nas nossas avaliações. Dessa forma você não vai se sentir perdido e a partir da estrutura que eu montei ali no curso vai ser realmente impossível você não entender o raciocínio por trás da gasometria, da interpretação dela e do desequilíbrio ácido básico. Além disso, eu criei um grupo no Telegram, né, exclusivo para os alunos, e é por ali que eu vou comentar, né, as atualizações do curso, novas aulas, e justamente receber os feedbacks de vocês em relação ao curso e também responder as dúvidas de vocês lá no grupo que vocês tiverem. Vocês têm o meu apoio total lá dentro do grupo. Se quiserem mandar, né, resultado de gasometria ou tiverem dúvidas em relação às aulas, pode mandar lá sem problemas. Bom, se você quiser entrar nessa turma que quer dominar realmente o território da gasometria, clica aqui no botão de inscrição logo abaixo desse vídeo e você precisa ali seguir os passos de confirmação, né? O valor do curso é de 197 e você pode parcelar aí até em 12 vezes. A plataforma aceita a maioria das formas de pagamento, né? O cartão de crédito, boleto, PayPal, tem, enfim, várias modalidades ali. Lembrando que a confirmação, né, da compra, caso você faça aquisição do curso, o acesso ao curso vem através do e-mail que você cadastrou ali na plataforma de compra, tá? Caso você assista ao curso, né, as primeiras aulas ali, os primeiros módulos e não esteja feliz com o conteúdo, você tem aí até 7 dias para pedir o reembolso, né, sem qualquer burocracia. Pode pedir lá, o dinheiro volta e vida que segue, tá? Eu agradeço a sua atenção se você ficou até aqui. Se você se interessou e vai comprar o curso, eu te vejo lá na plataforma com as boas-vindas. E caso você não tenha se interessado pelo conteúdo desse vídeo aqui, desse curso, não deixe de me seguir lá no Instagram. Eu posto muito conteúdo sobre análises clínicas e também quizzes aí semanais para a gente sempre exercitar a nossa profissão. Então, um abraço a todos e bons estudos.